E o Photopea é um programa online, ou seja, que funciona 100% através da internet, e acredito que você já sabia. O que talvez você não saiba é que ele está em constante evolução, sempre trazendo novidades, melhorias e fazendo com que ele fique mais parecido com o Photoshop. Nesse vídeo eu vou estar trazendo algumas novidades que foram implementadas recentemente e que talvez você não tenha notado. Então não sai daí, eu volto logo depois da vinheta. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Seduc. Nesse vídeo eu vou estar mostrando, como falei, exatamente essas novidades que o Photopea vem implementando. Mas antes de continuar, eu gostaria de te pedir que, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, me dê um voto de confiança, se inscreve e já ativa o sininho para ser notificado sempre que eu postar um novo vídeo aqui no canal. Aproveita também, já deixa o seu like, que eu tenho certeza que esse vídeo vai trazer alguma informação relevante para te tornar um design melhor. Você que é designer, freelancer ou produtor de conteúdo e que está cansado de investir horas em uma única arte, de não ter tempo para a família, que luta constantemente contra o bloqueio criativo e mesmo quando consegue criar algo não é reconhecido no mercado, e sabe como eu contornei essas e outras situações com o Kit do Designer. O Kit do Designer é uma plataforma utilizada e aprovada por mais de 2.000 profissionais. Todas as artes são 100% editáveis, são mais de 1 milhão de arquivos, mais de 90 videoaulas completas explicando como editar as artes e como usar os programas. Tudo isso por um investimento justo e que você já consegue tirar na primeira arte que criar para o seu cliente. Agora, você tem duas opções: ou clica no link que está na descrição do vídeo e adquire o seu kit, ou continue demorando horas para criar uma única arte. A decisão agora é sua. Bom, eu vou abrir aqui um projeto em branco, vou deixar ele aqui no tamanho HD, 1280 por 720, e vou colocar como nome Novidades Photopea. Dessa forma eu vou poder ilustrar as novidades que eu vou estar trazendo nesse vídeo. A primeira, eu achei uma mão na roda, eu achei uma grande sacada e facilita muito a nossa vida. Olha só, se eu quiser dar um zoom na minha tela, eu preciso, obviamente, usar a ferramenta de zoom, que pode ser acessada pela letra Z. E aí, clicando, segurando, eu posso dar um zoom out e um zoom in. A zoom in aproxima, zoom out afasta. Até aí tudo bem. Mas muitas vezes a gente precisa fazer com que ela volte a ser enquadrada de maneira plena, ou seja, o enquadramento perfeito. E aí eu posso fazer isso clicando duas vezes na lupa, ou eu posso usar o Ctrl 0, que, se você acompanha os vídeos no canal, é muito comum eu falar, pressiono o Ctrl 0 e aí há o enquadramento exato aqui na minha área de trabalho da minha página. Só que aí, que foi que o Photopea trouxe de novidade? Agora a gente vai poder enquadrar essa nossa tela simplesmente apertando a barra de espaço duas vezes, rapidamente. Eu achei isso uma mão na roda. E se facilita a minha vida, com certeza vai facilitar a sua. A segunda novidade, já faz algum tempo que ela foi implementada, mas eu não mostrei aqui no canal, que é a possibilidade de mudar o ângulo de um pincel. Eu vou pegar aqui a ferramenta de pincel para poder ilustrar, vou dar um cliquezinho na seta e vou aumentar aqui o tamanho do pincel. Como eu estou usando um pincel circular, rotacionar esse pincel não serviria para nada, mas se eu pegar um pincel aqui e tem um formato diferente como esse, eu diminuir aqui o tamanho, isso já facilitaria a minha vida, porque eu posso fazer a pincelada aqui, e se eu quisesse fazer ele na vertical, posso vir aqui e fazer a mudança justamente nesse cara aqui. Ele permite duas coisas. Eu posso tanto mudar o ângulo do pincel, olha só, como eu posso também diminuir a sua espessura ou aumentar a sua espessura. Aqui está no máximo, aí eu posso diminuir um pouquinho mais aqui a espessura dele e posso mudar o seu ângulo, para mudar a pincelada. Isso é muito bacana quando a gente vai fazer algum tipo de pintura. Eu dar o Ctrl Z aqui para desfazer. E uma outra forma que você pode fazer isso é simplesmente clicar com o botão direito na sua área de trabalho aqui, a página em branco. E aí eu vou ter também as propriedades, que é tanto tamanho quanto dureza. E aqui eu posso também mudar esse ângulo. Isso aqui facilita muito a nossa vida e, com certeza, se você faz algum tipo de pintura, provavelmente você já se perguntou dessa possibilidade. Deixa eu mudar aqui para a ferramenta mover. E uma outra novidade.
Eu sempre vinha reclamando muito e sempre ensinei aqui que era interessante que à medida que você estivesse fazendo qualquer tipo de composição, você fosse salvando. Só que o Photoshop ele tinha um problema. Toda vez que eu vinha aqui em arquivo e escolhia, por exemplo, salvar como PSD, e geralmente é o formato que eu quero manter as camadas para no futuro fazer as alterações, eu tinha que estar salvando constantemente. E aí eu ia estar gerando vários arquivos. Claro que esses arquivos iam estar contendo a evolução do projeto. E aí o último é o que eu iria usar de fato, e eu teria que apagar todos aqueles outros arquivos. Agora não é mais necessário. Vou brincar aqui um pouquinho, vou criar aqui um retângulo, vou criar um círculo aqui com a ferramenta elipse, deixa eu mudar aqui a cor para azul. Deixa eu mudar a cor da forma aqui que eu acabei alterando, dá 2 cliques, e aqui vermelho, e vou criar aqui uma forma paramétrica, né? Eu vou criar uma estrela de 5 pontas, também vai ser vermelha, mas eu vou mudar a cor dela, 2 cliques, vou colocar ela aqui verde. Então vamos imaginar que eu quero salvar isso aqui, vou lá em arquivo, salvar como PSD, e a primeira novidade, agora ele me permite escolher a pasta que eu quero salvar, porque antes, não sei se você lembra, ele salvava tudo na pasta Downloads. Agora não, eu posso colocar num pendrive, posso colocar num HD externo, posso colocar no SSD, não importa, eu defino aonde eu quero salvar. Agora eu vou acrescentar 2 linhas aqui. Acrescentar uma da cor verde e vou desenhar uma outra. E essa outra aqui eu vou mudar para um lilazinho. E agora, se eu salvar, ele não vai mais me pedir nem o nome do arquivo, nem vai salvar uma cópia. Ele vai atualizar aquele arquivo que eu gravei. Então, se eu vim aqui em arquivo, escolher a opção salvar ou pressionar o atalho Ctrl S, ele já atualiza sem problema nenhum. E uma outra novidade é que, se passar um período muito longo, ele vai mostrar uma mensagem como esta, informando que eu não salvei o meu trabalho, e aqui ele traz o nome do arquivo, por 68 minutos nesse caso. E pergunta, né, se eu não gostaria de salvar agora. E aqui ele diz que caso eu queira desabilitar, ou seja, eu não quero mais que apareça essa mensagem, eu posso fazer isso através do menu Editar Preferência. Vamos ver. Eu vou aqui em Editar Preferências e aqui eu tenho essa opção, né? Remind me to save. Me lembre de salvar, algo do gênero. Então, se eu não quiser que aquela mensagem seja mostrada, eu desmarco. Eu acho que é interessante deixar, porque estamos acostumados a salvar somente no fim do projeto e pode ocorrer da nossa internet cair, pode ocorrer o computador travar, assim como acontece com os softwares que estão instalados no nosso computador. É interessante que até a gente se habituar, essa opção ela esteja habilitada. Mas, caso você esteja sempre consciente e salve constantemente, então você pode desabilitar. Eu vou mantê-la habilitada. Observe que nessa composição eu tenho várias camadas, né? Eu tenho uma camada que é uma imagem, eu tenho texto, eu tenho formas geométricas, né? Como o retângulo, a estrela, as linhas, o círculo. E eu tenho também aqui o preenchimento sólido, que é uma camada de ajuste. Então aqui no painel de camadas, quando a gente está com um projeto muito grande, é muito comum a gente se perder. Por isso eu sempre venho dizendo, né? Nomeie as camadas e além disso, eu posso estar organizando etapas do projeto dentro de pastas. Mas mesmo sendo organizado, às vezes pode acontecer da gente se perder. Então, foi implementado aqui na área de camadas uma área de filtro, né, chamado filter, ainda não foi traduzido para o português, mas se eu der um clique, eu tenho 2 possibilidades. Kind ou Name. Vou escolher aqui Name
porque aqui eu posso fazer uma filtragem por nome de camada. Se eu colocar aqui, por exemplo, forma, só em colocar a letra F, apagar aqui, ó, ele já me mostrou tudo que começa com F. Só que eu tenho aqui uma imagem, né? Então eu vou acrescentar aqui mais 2 letras, for. E aí eu vou ver apenas as camadas que são iniciadas por essas 3 letras. E, consequentemente, são as camadas de forma. Lembrando que o fato de eu estar filtrando não vai me impedir de ver todas as camadas aqui na minha área de trabalho. Eu apenas estou filtrando a visualização aqui dentro do painel camadas. Se eu apagar aqui todas essas 3 letras que eu inseri, eu volto a visualizar todas as camadas. Mas isso é legal porque, por exemplo, você quer fazer um ajuste só em formas. Então você pode selecionar e visualizar só as camadas de formas. Se for texto, a mesma coisa. Só que texto, os textos precisariam ter os mesmos nomes, né? Então usar a área name não seria interessante. É aí onde entra a opção kind. Porque com essa opção, ele me habilita esses 5 ícones aqui. Olha só para que eles servem. Tem esse primeiro ícone aqui, que são pixels. Se eu der um clique, ele vai ocultar tudo, porque só a camada background ele considera como pixel, ou seja, são aquelas camadas que a gente usa para desenhar dentro do Photopea. Se eu clicar de novo, eu desabilito, e aí eu volto a visualizar todas aquelas camadas. A segunda aqui é a camada de Adjustment, e apesar do preencher com cor sólida ser uma camada de ajuste, ele não entende como camada de ajuste. Então se eu der um clique aqui, ele não exibe nada. Mas olha só o que acontece, que se eu vier aqui no botão nova camada de ajuste e escolher, por exemplo, matriz de saturação, fazer aqui uma pequena alteração. Vou fazer essa alteração aqui, vou fechar. Se eu clicar agora aqui em Adjustments, ele entende matriz de saturação como uma camada de ajuste. Então ele oculta todas as outras camadas, menos a matriz de saturação. Então ele entende como camada de ajuste apenas daqui para baixo. Essas 3 camadas aqui, ele entende apenas como camadas de preenchimento e não como camada de ajustes. Tem também aqui a opção de texto. Então, se eu clicar aqui em Type, ele só me mostra o que é texto. Vou desabilitar. Tem aqui Shapes, que são as formas. Se eu clicar, ele só vai me mostrar aqui o retângulo, o círculo, as linhas e a estrela. E esse daqui é o Smart Object, ou seja, ele só vai me mostrar camadas que sejam camadas inteligentes. Nesse caso só tem 2, essa daqui que é o filme e a mensagem de salvamento que eu mostrei agora há pouco, que foi uma imagem que eu trouxe para cá. Então, eu chegar aqui, por exemplo, no círculo, clicar com o botão direito em cima dele e converter para objeto inteligente, na hora que eu clicar nesse botão, ele agora entende o círculo como um objeto inteligente. Vou colocar aqui o nome, círculo. E aí eu posso desabilitar. Uma outra coisa também que você pode é combinar aqui os tipos, né, de filtragem em cima dessas categorias. Por exemplo, eu quero visualizar todos os textos e todos os Smart Objects. Então eu posso clicar aqui. Então veja que ele está mostrando o texto e todas as camadas que são objetos inteligentes. Você pode até marcar tudo, mas aí não tem muito sentido. Lembrando que uma vez marcado, para voltar ao normal, você precisa desabilitar. Ou desabilitar totalmente aqui o filtro, porque ele zera tudo. Mas quando você clicar em filtro de novo, ele vai estar setado aquelas últimas 2 opções. Então é sempre bom deixar desabilitado as opções habilitadas anteriormente. Vou apagar agora todas essas camadas, então vou clicar aqui no primeiro, seguro Shift, clico no último, vou deletar, para falar sobre a última novidade. Inclusive tem a ver com a ferramenta linha. Vou clicar aqui em ferramenta linha. Já mostrei para você que é muito simples, né? Criar uma linha, eu tenho tanto preenchimento quanto tenho traçado, eu vou criar só com preenchimento e tá aqui a linha. A novidade é que eu posso colocar agora flechas, ou seja, setas nas linhas. Então, antes de desenhar a linha, eu posso vir aqui em Arrow, dar um clique e dizer se eu quero uma seta para a esquerda, ou seja, no ponto inicial ou no ponto final, à direita, ou em ambos. E aqui eu posso brincar com a largura, fazendo com que essa seta seja mais larga ou menos larga, e também com o comprimento. Então essas setas podem ser de comprimento um pouquinho mais leve ou aumentar esse comprimento. E quão côncavo é essa seta? Eu posso deixar setas aqui mais medievais, né? Mais setas parecendo setas de flechas de índio, ou fazer com que ele fique mais côncavo ainda. O limite é de menos 50 até 50. Vou deixar ele aqui em 16, as 2 setas, e agora eu vou desenhar. Pronto. Então, se você quiser linhas mais grossas, você pode habilitar, aumentar aqui também a espessura da linha e claro, você vai ter setas mais espessas.
Ou você pode simplesmente desenhar a seta e depois Alt Ctrl T, e aí você pode aumentar de certa forma aqui pela diagonal, fica melhor essa espessura, esse tamanho dela. E no meio também eu posso deixar ela mais espessa, né? Então posso brincar com isso. Mas o legal é que agora eu consigo criar linhas com setas, e isso era uma coisa que até bem pouco tempo não era possível. Então é isso, nesse vídeo eu te mostrei 5 novidades que o Photopea implementou nos últimos tempos e que eu acho que são muito úteis e que vão te ajudar e muito no teu dia a dia com a ferramenta Photopea. E se você gostou desse vídeo, então por favor compartilha nas tuas redes sociais o maior número de pessoas que você puder, para que dessa forma a gente consiga fazer o canal deslanchar ainda mais. Eu sou muito grato pela sua audiência, sou grato por tudo que você tem feito para divulgar o nome do canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.